Vamos lá então, iniciando aqui o nosso trabalho de hoje. Vamos dando continuidade ao nosso Caminhos de Volta. Nós estamos na mensagem número 30 e talvez também a 31. Proposta para hoje para nós, problemas e conflitos. E Emmanuel traz para nós a mensagem: seguirás construindo. Como introdução, só lembrando mais uma vez, né? Nós estamos no item número 30, e talvez o 31 também, nós vamos até o 40, né? Então temos aqui mais algumas semanas, né, para a gente poder finalizar. E depois, que coisa boa, ainda deu tudo certo, Angelina, bom dia, abraço. Para a gente finalizar aqui então esse nosso livro, né? Muito bem, vamos lá. Na introdução aqui do nosso estudo, Problemas e Conflitos é o título então do nosso tema de hoje, e trazem para nós aqui a seguinte introdução. Antecedendo as tarefas da nossa reunião pública, formávamos diversos grupos em conversação sobre a necessidade de enfrentar as lutas da atualidade. Falávamos de problemas e conflitos, dificuldades de ajustamento espiritual e acontecimentos desastrosos. Quantas desencarnações coletivas, verificadas em quase todas as partes do mundo, neste 1974 a findar. Quando fomos chamados aos estudos, o Livro dos Espíritos nos deu a exame a questão 740. Após a leitura e os comentários, o nosso Emmanuel nos trouxe a mensagem: seguirás construindo, certamente em resposta aos nossos diálogos. Bom, detalhe curioso aqui que chama a nossa atenção neste 1974 a findar. Então era ali o fim de 74 e nós estamos aqui no fim de 2022. Portanto, a gente já tem aqui 26, com mais 22, 48 anos depois, nós estamos falando de problemas e conflitos, dificuldades de ajustamento espiritual e acontecimentos desastrosos. E aí então o comentário: quantas desencarnações coletivas verificadas em quase todas as partes do mundo. Então, tanto naquela época, como quase 50 anos depois, estamos aqui seguindo vivendo as mesmas experiências daquele período. O que é interessante para nós aqui é o detalhe de que esses assuntos se tornam pauta das conversas que nós encontramos, né, na nossa família, nos nossos grupos sociais, na mídia de um modo geral, principalmente com o apoio, o amparo da tecnologia que nós temos hoje, fazendo com que grupos sociais se formem para debater determinados assuntos. E nós vamos encontrar ali também temperamentos diversos, graus de compreensão diversos, tolerâncias e intolerâncias, situações das mais variadas. E nós vamos percebendo que a nossa sociedade vai trazendo uma reação muito pouco construtiva. Pelo contrário, porque enquanto esses eventos vão acontecendo no nosso meio e as notícias vão chegando para nós de um modo muito instantâneo, né, vai chegando de um modo instantâneo, que nós ficamos sabendo na hora o que acontece, algo que acontece à distância, muitas vezes do outro lado do planeta nós acompanhamos ao vivo o que acontece. Então, naquele período eles já viviam esses dramas, essas angústias. Para nós, então, isso se potencializa, porque exatamente, mais uma vez lembrando, que em 1974 nós tínhamos ali uma população talvez beirando 3 bilhões de pessoas. Hoje nós temos uma população que acaba de ultrapassar a barreira dos 8 bilhões. Então nós temos mais pessoas no mundo, nós temos a tecnologia que conecta todas as pessoas, e os assuntos então vão surgindo. Temos agora, né, redes sociais que vão formando esses grupos onde as pessoas vão então ali interagindo sobre determinadas ideias. Então nós vivemos, por exemplo, né, recentemente, pandemia, fazendo um balanço aqui do nosso tempo, tivemos recentemente uma pandemia que ainda afeta
regiões do nosso planeta, trazendo ainda grandes preocupações, principalmente para nós aqui, né, no nosso país. Nós temos uma guerra acontecendo, como acontecia naquela época. Nós temos refugiados, né, sofrendo, tanto climáticos, refugiados de perseguições, e temos ali situações variadas que vão nos trazendo então essas angústias. Vimos, por exemplo, né, nesses últimos dias, fortes chuvas aqui no Brasil, afetando, por exemplo, né, Rio de Janeiro, afetando Belo Horizonte, Minas Gerais de modo geral, afetando estados do Nordeste, estados do Norte. E nós vamos vendo, então, as pessoas perdendo suas posses, pessoas morrendo por causa desses eventos, e tudo isso misturado com um cenário bastante complicado, ou seja, estamos aqui também sendo estimulados por esses eventos, e o que é colocado para nós aqui nessa mensagem, e é o que nós vamos ver aqui através daquilo que Emmanuel nos apresenta, a pergunta é, muito bem, nós estamos ali sempre, né? A ideia, quer dizer, vai se intensificando cada vez mais, até que nós tomemos uma iniciativa de mudarmos a nossa conduta. Nesse caso aqui, Emmanuel traz para nós já no seu título, que já é bastante significativo e a gente já consegue compreender o seu conteúdo na mensagem, seguirás construindo. Então, muito mais do que os estímulos que nós recebemos, a pergunta é como nós vamos ir lidar com essas informações e quais serão as nossas reações. Especialmente nós, que somos aqui estudantes da doutrina espírita, e temos uma compreensão do que acontece no nosso mundo através das leis que regem a nossa existência, como, por exemplo, né, a lei de sociedade, lei de destruição e dentre outras, leis que existem exatamente para que a nossa sociedade seja impulsionada, conduzida para o seu progresso, mesmo que através dessas tragédias que provocam em nós, né, tanto temor, tantas angústias e aflições. Então, nós que temos a oportunidade de ter essa compreensão sobre a imortalidade, sobre as leis, sobre a necessidade de transformação da nossa sociedade, a pergunta é como nós vamos reagir. Porque nós vemos esses mesmos assuntos sendo debatidos pelas mais variadas esferas da nossa sociedade. Temos ali os debates acontecendo nas escolas, os debates acontecendo nas igrejas, nos grupos religiosos, filosóficos, temos nos grupos políticos, nos grupos científicos, todo mundo debatendo sobre isso. Exatamente, Mani, essa que é a questão que nos desperta aqui para nós, né, que chama a nossa atenção sobre a nossa postura. É bem interessante, né, eu recentemente, assistindo a uma transmissão de um evento espírita pela internet, vi um palestrante que, diante dos eventos que aconteciam, e aproveitando para tratar do tema que o congresso apresentava, que o evento apresentava, ele então apresentava ali as suas queixas, a sua indignação. E a pergunta que a gente faz é, mas espera aí, o nosso papel é incendiário ou bombeiro? Aquilo que nós fazemos, de que forma que as pessoas vão absorver tudo isso? De que forma que as pessoas vão reagir diante daquilo que eu apresento? O meu papel é esclarecer e tranquilizar ou jogar informação e tumultuar? E nós vemos isso nos púlpitos das igrejas, né, nas bancadas dos centros espíritas, vemos isso em todos os lugares. E Emmanuel então chama a nossa atenção. E é claro que é importante a gente tomar uma decisão e fazer uma análise também, se a nossa postura deve ser passiva diante da compreensão que nós devemos demonstrar, ou ela deve ser ativa diante dessa mesma compreensão e diante das nossas ações, visando sempre um resultado favorável, e não simplesmente jogar o drama e deixar que as pessoas sofram com essa angústia. Bom dia, Marião. Então vamos lá. Seguirás construindo. E Emmanuel traz aqui em cada uma das linhas, cada uma das frases que ele apresenta para nós, ele vai chamando exatamente a atenção para aquilo que nós precisamos, para a postura que nós precisamos adotar, que nada mais é do que um processo de autoeducação, porque acostumados a reagirmos com indignação, com raiva, né, com explosões, isso é natural, faz parte da nossa natureza. Instintivamente nós reagimos dessa forma.
Porém, é muito importante a gente analisar sobre o nosso crescimento, em que a inteligência passa a dominar o instinto. E essa inteligência envolvida com esses valores mais nobres faz com que ela seja realmente aplicada de um modo a construir, a pacificar, a harmonizar, sem, entretanto, se tornar passiva diante de tudo aquilo que acontece à nossa volta. Então vamos lá, seguirás construindo. Nas horas de crise renovadora, vozes inúmeras convidar-te-ão, talvez ao temor e desequilíbrio. Falar-te-ão de distúrbios e calamidades pendentes. E dedos crispados te apontarão os quadros da delinquência, tanto quanto as nuvens que se agigantam sobre grande parte das coletividades humanas. Entretanto, aprenderás a discernir a luz da treva e observarás que a treva deixa de existir onde a luz apareça. Não há céu lavado sem vento e chuva, nem há solo adequado à grande produção sem arado ou trator. Seguirás adiante, através dos obstáculos do caminho e das convulsões do tempo, preservando a própria serenidade por saber que os alicerces da paz e a edificação da felicidade estão em ti mesmo. Avançarás muitas vezes palmo a palmo, e em algumas ocasiões de centímetro a centímetro, mas colocarás acima de todos os entraves o teu privilégio de compreender e de servir. Muitos companheiros, na infância espiritual em que se estagiam, desarvorados ante as provas necessárias, te induzirão à fuga, ou dir-te-ão que o sacrifício é próprio dos loucos, acenando-te com o desânimo claramente mascarado de repouso. Ouvirás, porém, a lei do amor, no chamamento à obra do auxílio. Compadeceder-te-á de quantos te partilham as experiências, necessitados de apoio, ainda mesmo quando não saibam disso. Serás, por isso mesmo, a coragem aos que fraquejam, a fonte de simpatia aos que tombaram em aflitivos enganos, a mensagem de esperança aos que titubeiam na fé e o braço irmão que estende socorro a todos aqueles que se revelem na dor da necessidade. Perceberás que pode ser, no próprio coração, um mundo de amor dentro do mundo em transição. E por isso, seguirás construindo e amparando em louvor do bem e fiel à própria alma, reconhecendo que todos somos partes originais da vida, em burilamento e sublimação nas oficinas do tempo, até que o amor nos transforme, a cada um, em peça de luz viva e consciente para integrar na divina sustentação do amor universal. Emmanuel, então, traz para nós essa mensagem, Bonsai, bom dia, traz para nós essa mensagem chamando exatamente isso, né? Quer dizer, todos nós estamos no mesmo meio, um meio social, um meio em que nós interagimos diante das circunstâncias e fatos que vão acontecendo, e o que ele chama atenção para nós é qual é a nossa reação. O Fabi lembrou ali, né, um mundo de amor dentro de um mundo em transição. Então, essa compreensão. O que me chamou a atenção também, Fabi, foi aqui exatamente essas duas expressões que ele utilizou. Né? Colocarás acima de todos os entraves o teu privilégio de compreender e de servir. O fato de nós nos entendermos participantes, sejam encarnados ou desencarnados, porque nesse momento nós estamos ali em plena atividade diante desse mundo em transição. Nós veremos que essa transição nem sempre acontecerá de uma forma harmônica, até porque essa harmonia ainda não foi construída, ela não floresceu dentro de cada um de nós. Portanto, nós vamos reagir através da forma instintiva, em que aquele mesmo princípio começa então a se desenvolver, e ele vai se desenvolver com mais rapidez em alguns e menos rapidez em outros.
Ele coloca, por exemplo, aqui no item número 9, né, no parágrafo número 9, muitos companheiros na infância espiritual, em que estagiam, desarvorados ante as provas necessárias, te induzirão à fuga, ou dir-te-ão que o sacrifício é próprio dos loucos, acenando-te com desânimo, claramente mascarado de repouso. Né? Então nós veremos aqui que, quando se fala em companheiros na infância espiritual, claro que pode ser muita pretensão nossa imaginar que aqueles estão na infância espiritual enquanto nós estamos numa condição melhor. Na verdade, todos nós estamos nesse mesmo período de transição dessa infância espiritual para essa pré-adolescência. Não vamos nem colocar adolescência, né? Pré-adolescência espiritual em que nós nos encontramos. Mas já é o suficiente para que nós tenhamos uma compreensão melhor dessa dinâmica do nosso mundo. Essa dinâmica social em que nós veremos ainda, né, as fraquezas morais que dominam as nossas ações. Nós veremos ali a corrupção, nós veremos a violência, nós veremos as viciações, né, veremos ali as consequências trágicas daquilo que acontece quando o próprio homem cria essas situações, num caso de guerra, por exemplo. Veremos ali o exercício da fé, que acontece ainda de uma forma infantil também, em que nós pensamos, por exemplo, né, na barganha que nós fazemos com Deus, em grupos privilegiados, enquanto que outros são colocados à margem dessa evolução ou desse amor divino. Vemos a própria dinâmica do nosso mundo em que nós não temos condições de impedir, que é o caso, por exemplo, das catástrofes naturais que nós vamos encontrando, mas veremos que essas catástrofes afetam, e é chamada exatamente de catástrofe, porque acaba afetando o ser humano. Então nós vemos tudo isso acontecendo, e a reação que nós temos qual é? Muitos e muitos debates, né, e conversas, que eu ouço, por exemplo, entre amigos, que eu ouço dentro do meu grupo familiar também, aqueles que comentam, né, você viu tal coisa que aconteceu? Você viu aquele negócio que aconteceu? Então nós tivemos, olha só, tivemos ali a pandemia que nos afetou, tivemos um momento de transição política que provocou essa polarização dentro da nossa sociedade, em que um apontava o outro, um criticava o outro e um agredia o outro, e para culminar ainda por cima tivemos o Brasil sendo desclassificado da Copa do Mundo. Ou seja, tantos e tantos eventos nos afetando de várias formas. Em nossos princípios, né, em nossa sensibilidade, em nossas paixões, em nossas ideologias, cada um ali então sendo estimulado. E aí então a gente via que as pessoas contavam as desgraças, mas somente pelo prazer de lançar a informação. Então assim, olha só o que eu vi primeiro. Viu tal coisa que aconteceu? Viu tal coisa sendo destruída? Ok, muito bem, o fato aconteceu. O que nós vamos fazer com essa informação? Fabi colocou ali em cima exatamente isso. E como é difícil segurar a nossa vontade, que pode incendiar, como você disse, né, refletir, calar e lembrar que tudo, né, de tudo que a gente aprende. Então a gente vê isso acontecendo. As pessoas lançam aquele escândalo pelo prazer de lançar. E ainda aquele sentimento que nós temos, né, de trazer ali, né, a nossa indignação, querer ali expor a nossa indignação, exteriorizar a nossa indignação. A mãe me colocou, né, depende do burilamento de cada um, né, exatamente esse período de evolução. Acho também que somos, pelo menos eu, um mundo em transição, todos somos. O importante é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento mostra que nós estamos passando por essa fase de amadurecimento. E essa fase de amadurecimento ela só será percebida quando nós nos defrontarmos com esses estímulos que são problemáticos. E aí então nós vamos analisar qual é o nosso comportamento, qual é a nossa postura, não apenas exterior, para mostrar para as pessoas como nós nos comportamos, mas interiormente também. Porque esse interiormente é o que vai mostrar quem realmente nós somos. De que forma que nós contemos os nossos impulsos, de modo que nós administramos as nossas emoções. Então, interiormente também é um amadurecimento, porque eu posso ficar calado diante daquilo que acontece. Mas intimamente eu estou ali me remoendo com isso, então eu preciso me educar para trazer para um ambiente uma postura mais serena, mais equilibrada, e interiormente o que vai mostrar
realmente o meu crescimento espiritual. Dudu colocou, né, uns fechando o seu ciclo e os novos trabalhando o seu ciclo de agora, ainda na experiência, né? Então, cada um na sua hora ali. Então, é exatamente esse momento que mostra essa grande diversidade que nós temos. É como se fôssemos, né, numa grande escola, e nessa escola nós temos várias turmas estudando ao mesmo tempo. Temos ali aquelas crianças que iniciam o processo de alfabetização, junto com aqueles maiores que já estão trabalhando com equações e teorias mais complexas. Mas todos ali caminhando para a mesma direção. E a gente vai lembrar sempre, né, que esse processo vai mostrar para nós essa evolução intelectual, para analisarmos, termos ali valores e princípios para analisar aquilo que acontece à nossa volta, né? Aliás, com conhecimento, para analisar aquilo que acontece à nossa volta, como nós vemos, né? Muitas vezes num telejornal você vê ali uma roda de debates com pessoas muito bem formadas e informadas, pessoas que trazem ali opiniões muito sólidas, mas apenas pelo prazer de lançar a informação e querer mostrar ali o seu conhecimento. Mas de que forma que esse conhecimento será lançado? Porque se aquele jornalista, por exemplo, lança uma notícia muito bem elaborada, muito bem escrita, de que forma que as pessoas vão absorver isso tudo? Porque se ele quiser lançar uma bomba, como todo mundo diz, né, no meio jornalístico, né, nitroglicerina pura, simplesmente para causar o escândalo, isso é muito fácil. Uma pessoa inteligente consegue elaborar um texto, faz uma investigação, faz uma apuração e lança informação. Agora, quando você coloca valores e princípios dentro da forma como você trabalha, você informa sem deformar. Porque você informa trazendo ali os fatos como realmente eles são, e não simplesmente provocando escândalo para poder alimentar o seu próprio orgulho, porque é isso que a gente vê. O orgulho dominando esses debates, em que um quer colocar a sua opinião, porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, um jornalista que lança uma informação que ele tem a sua própria ideologia, em que ele vai concordar com o segmento ali da área política, ele não vai discordar do outro, concordar com o outro, e é claro que ele vai lançar opinião cheia de paixões. E ele precisa, então, trabalhar essas paixões para poder fazer com que aqueles que são os que vão acompanhar as informações que ele vai lançar, entre aspas, né, como a gente vê em redes sociais, aqueles que são os seus seguidores, de que forma que você vai tratar deles? Porque você está usando o dom da inteligência, você está usando o dom da palavra, o dom da escrita, o dom da análise, quer dizer, são dons. E quando você usa esses dons apenas pelo prazer de alimentar a sua própria vaidade, o seu próprio orgulho, você acaba lesando os outros, levando, né, provocando neles esse tumulto, essa angústia, e você vai ser responsabilizado por isso. Isso quando nós encontramos uma personalidade, por exemplo, da televisão, que tem ali, né, que influencia as pessoas, né, não gosto dessa expressão, tem uma antipatia por ela, mas nesse momento é a melhor forma é a melhor expressão, ele é um influenciador de opiniões, influenciador de ideias, mas a forma como ele influencia é uma influência negativa. Porque ele simplesmente, de acordo com as suas próprias tendências, ele quer provocar. Só que quando você provoca, né, porque podemos imaginar um trabalho de um psicólogo, ele faz com que você remexa os seus sentimentos, remexa as suas ideias, mas depois te ajuda a reorganizá-las. Não é simplesmente, olha, eu vou revirar tudo dentro de você. Depois que eu revirei tudo, os seus sentimentos, provoquei tumultos e tudo mais. Teve até um momento, né, que a minha mãe estava conversando comigo, ela veio conversando, falando sobre esse momento, né, de transição de um presidente para outro e todas aquelas fake news que vão surgindo no meio social, né, na mídia, porque tal coisa vai acontecer, porque vai fechar isso, porque vai prender isso, porque forças armadas vão tomar conta do país, aquele tumulto todo, ela vem me perguntar o que realmente vai acontecer. Porque eu estou com medo do que estão dizendo por aí. Exatamente por isso, porque o que nós vemos é lançar as informações e provocar o tumulto, para nós é muito prazeroso. Vocês se recordam que certa vez eu comentei que nós temos ali algo que nos impulsiona
Quando a gente vê uma desgraça, a gente quer contar para todo mundo e ganhar o crédito de ter sido o primeiro a dizer. Você viu fulano que morreu? Você viu aquela explosão que aconteceu? E para nós vem aquela satisfação, fui eu que te contei. Mas a pergunta é, e daí que você contou? O que você vai fazer com isso agora? Aquele momento era o momento ideal? É mórbido sim, meu amigo. É mórbido. E eu me recordo, mais uma vez que nós já também conversamos, em que Emmanuel, num dos livros que nós estudávamos, não me recordo se era o Vinha de Luz ou Fonte Viva, um desses dois, uma mensagem que eu li que me marcou muito. Eu preciso encontrar de novo essa mensagem para relê-la e fortalecer cada vez mais aquilo que ela diz. Quando ela diz assim, que você não tem o direito de roubar a tranquilidade das pessoas. E quando você faz isso, lançando uma informação em que você angustia, você é o responsável por aquela angústia. Foi você que causou naquela pessoa aquele medo, aquele temor que ela está sentindo agora. Então nós temos essa responsabilidade que nós ignoramos completamente. Porque para nós é algo tão natural, todo mundo faz. Todo mundo nesse planeta age dessa mesma forma. O fato de todo mundo agir dessa mesma forma é que faz com que nós estejamos ainda presos no mundo de provas e expiações. Para poder espiar e passar pelas para o nosso crescimento e para a nossa evolução. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem sai o escândalo. E nós estamos escandalizando o tempo todo, mas nós não apresentamos soluções para isso. Nós não vemos objetivo produtivo para isso. A Angelina colocou lá em cima, encontramos muitos que precisam da nossa compaixão, por não aceitarem hoje a realidade da sociedade. São aqueles que estão presos ainda nessa infantilidade espiritual, Angelina. Aqueles que estão vivendo simplesmente de acordo com a sua visão restrita e limitada dos seus próprios interesses, dos seus próprios estímulos. Como me colocou, né, apesar de que há seres iluminados entre nós, mais avançados espiritualmente falando, e é por isso que nós somos guiados, né, sendo conduzidos por esse caminho para nos ajudar nesse nosso crescimento. Porque se dependesse de nós, estarmos aqui apenas estimulados e provocados para caminhar de acordo com as nossas escolhas, nós seríamos aquelas crianças perambulando pelo mundo, completamente inseguras e completamente em risco diante dos perigos do mundo. Quando nós falamos em perigos do mundo, nós falamos em perigos morais. Porque existem, sem dúvida nenhuma, os perigos físicos. Mas o físico diz respeito ao mundo físico. Mas os perigos morais são aqueles que nos acompanham, seja no mundo físico, seja no mundo moral, no mundo espiritual. Então ainda bem que nós temos esses guias que estão entre nós, mas esses guias esperam que nós também sejamos colaboradores a partir da nossa compreensão. Porque é como se fossem professores que transmitem os seus conhecimentos para que nós também sejamos multiplicadores desse conhecimento. Não é para pegar o conhecimento para mim e eu não tenho esse sentimento, esse espírito de fraternidade de compartilhar com os outros. Nós temos que também ser multiplicadores. Então a paz que nós recebemos é a mesma paz que nós precisamos também divulgar. A informação que nós recebemos, a instrução que nós recebemos é a mesma instrução que nós temos que compartilhar. Dudu lembrou ali, né, que a nossa escola é a mesma, né? Então, seja aqui, seja no mundo espiritual, todos nós estamos. O nosso planeta é uma grande escola. Graus diferentes, culturas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Todos nós saímos bem formados e informados desse núcleo de educação. A Angelina lembrou, né, tem oportunidade de chegar perto de alguns. Os escuto no silêncio e vibro por eles, né? Então, é o que nós vamos ver exatamente isso dentro da nossa própria família, né, Angelina? Pessoas muito próximas que nós encontramos, nas conversas, nas rodas, nós pensamos, meu Deus, por que ainda se encontram tão presos que não conseguem enxergar o que estão fazendo? É aquele mórbido prazer, como lembrou a Mami, aquele mórbido prazer de você provocar o tumulto, porque você também traz o tumulto dentro de si. Agora, quando você, como lembra André Luiz, numa das suas pérolas, né? Sejamos nós a estação final do mal. Certamente nós vamos ouvir, não é possível que dentro de uma sociedade relacionada, onde nós temos relacionamentos, não é possível que nós nos isolemos
das informações, do diálogo com as pessoas. Agora, a questão que nós temos que colocar é exatamente ali a nossa sabedoria em lidar com aquilo. Sempre procurar levar a tranquilidade quando for possível. Se não for possível, o silêncio basta. Que nós não passemos isso para frente. É um processo de educação muito difícil, mas é muito necessário para nós. O Fabi colocou, né, e tudo isso acontecendo no macro e no micro, na sociedade e no nosso dia a dia, né? Numa conversa, né, na mesa de jantar, surge um assunto como esse em que você vai mastigando com a comida e se intoxicando com a informação. O tempo todo você liga a televisão e você assiste aos programas. As pessoas escolhem, elas gostam daquilo. Daqueles programas que não te trazem informações, que certamente você precisa estar bem informado, mas aquele tipo de informação não vai acrescentar em nada para você. E por que você pega então? Por que você vai ao encontro dela? Porque você gosta. Que na verdade não é a informação, é o sentimento, que é a mesma coisa que nós encontramos, por exemplo, no jogo em si. Num vício, por exemplo, qualquer, é a sensação que para nós é prazerosa. Porque daqui a 2, 3 semanas você nem vai lembrar daquele fato. Mas a sensação ela fica marcada em nós. Então nós precisamos mudar o quê? Exatamente ali quais são os sentimentos que são importantes para nós. Educar os nossos sentimentos. E Joana, Joana não, foi a irmã Cidufo que ela fala sobre isso, né? Que ela fala educando os sentimentos. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Né? E não só a sensação de superioridade. Mami, a pessoa, por exemplo, ela pode estar sozinha em casa, absorvendo aqueles sentimentos. Aquilo que é provocado. Então, muitas vezes ela tem, por exemplo, um sentimento de antipatia por uma ou outra personalidade. E de repente ela está participando de um programa em que naquele programa estão atacando aquela personalidade. Ele então se afiniza mentalmente com ele, os sentimentos acabam sendo o mesmo, porque aquela mesma raiva que ele tem, aquela mesma antipatia, ela é compartilhada através do vídeo, e a pessoa se sente bem, porque ela está no meio que ela gosta. Então é isso que nós precisamos educar os nossos valores, educar os nossos sentimentos, com que objetivo? E aí então Emmanuel vai trazer para nós, aqui no final da mensagem, bem no último trecho, quando ele diz assim para nós: perceberás que podes ser, no próprio coração, um mundo de amor dentro de um mundo em transição. E por isso seguirás, construindo e amparando, em louvor do bem e fiel à própria alma. Então olha só, qual é o objetivo maior que nós temos? O louvor ao bem, porque nós abraçamos essa causa, nós abraçamos esses princípios, abraçamos essa filosofia. E fiel à própria alma, é aquilo que nós desejamos realmente fazer, aquilo que nós somos. Reconhecendo que todos somos partes originais da vida, em burilamento e sublimação, nas oficinas do tempo, até que o amor nos transforme a cada um em peça de luz viva e consciente para integrar a divina sustentação do amor universal. Então esse burilamento e sublimação, todos nós estamos passando nas oficinas do tempo. Mas há aqueles que demoram mais, que são aquelas pedras mais brutas, que precisam ser trabalhadas com uma força maior, com um impacto maior, e temos aqueles que esperamos, ou gostaríamos de fazer parte desses, aqueles que são mais maleáveis. Porque é essa maleabilidade que vai nos permitir que nós cresçamos com muito mais rapidez. Porque mudar as nossas ações, mudar as nossas atitudes, depende muito de um esforço pessoal que cada um tem. E nesse esforço pessoal, a gente tem que se perguntar, mas eu estou fazendo isso para quê? Por que eu tenho que abrir mão daquilo que para mim é tão prazeroso? E esse prazer, mesmo que seja um prazer tóxico para todos nós, é ainda aquilo que nos estimula, é aquilo que nos move. O Fabi colocou lá em cima, eu estava assim, nessa insegurança ante perigos morais e materiais também. Às vezes a gente fraqueza, por isso que a gente vê que as informações, muitas vezes, precisa ser compreendida e analisada antes de ser absorvida.
Né? Eu, por exemplo, né, eu tenho esse hábito já, quando eu vejo uma informação que envolve um assunto que eu percebo que saber aquilo não vai me trazer nada de produtivo. Então, quer dizer, se eu ficar sabendo de um assunto, aquilo vai me provocar uma reação. Essa reação depois ela vai ter que ser trabalhada nos meus sentimentos. Então, quando eu vejo um título, uma manchete, de imediato eu me desligo dela. A menos que seja realmente necessário, seja uma informação que seja relevante. Porque, do contrário, são apenas informações que vão, na verdade, nos informando sobre as deformações, as deformidades que existem no nosso mundo. É uma questão de exercício, mano. Então, assim, sermos mais seletivos nos programas, sermos mais seletivos nas opiniões, sermos mais seletivos nas notícias e nos assuntos. Porque, do contrário, a gente vai acabar enlouquecendo. Porque, conforme nós vimos aqui em cima, na introdução, né, informação trazendo angústia desnecessária. E realmente é isso que acontece para todos nós. Né? Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, né, no início, na introdução desse estudo, quando eu estava aqui, ó, antecedendo as tarefas da nossa reunião pública, formávamos diversos grupos em conversação sobre a necessidade de enfrentar as lutas da atualidade. E não apenas informar sobre as lutas da atualidade, compreender a necessidade de enfrentá-las. Falávamos de problemas e conflitos, dificuldades de ajustamento espiritual, e acontecimentos desastrosos. Aí fala que também lembra da desencarnação coletiva, que foi algo que provocou bastante também, mas na verdade não somente isso, né? Você liga hoje pela manhã, todos os dias eu tenho o hábito de ligar o telejornal bem cedinho para pegar as principais notícias do dia, e eu fico, meu Deus, mais essa, mais essa, mais essa. E aí a gente filtra tudo e percebe que na pauta dos jornais muitas vezes são escolhidas notícias pelo fato dela causar um escândalo. Que mostra, por exemplo, numa cidade no interior de um estado aconteceu tal coisa de uma violência. O que aquela informação tem de relevante para o país inteiro? A não ser que seja uma coisa local que precisa ser ajustado dentro da justiça e dos valores daquela comunidade. Mostra, por exemplo, num país distante do nosso que tal coisa aconteceu. Qual é a utilidade disso? A não ser você provocar nas pessoas uma reação de choque, provocar nas pessoas um impacto, apenas para você preencher, por exemplo, a pauta do seu programa, a pauta do seu trabalho. Então isso para nós acaba sendo um grande drama. Né? Aqui a Marion colocou para nós, né? Tem dias que nem olha as notícias, né? Porque são tantas disparidades, agressões gerais, e assim mesmo, Marion, nós temos que ser informados, por isso que eu falei para vocês, um exercício de sermos seletivos. Porque é importante que nós saibamos o que acontece no nosso mundo. Mas no momento em que você vê uma manchete, você fala assim, bom, para que eu vou me aprofundar em saber dessa informação? Porque ela não vai me acrescentar em nada, saber detalhes, nomes, locais, datas, quantos, porquês. Isso não importa. E nós vemos, mais uma vez, que muitas vezes a gente se deixa envolver por estarmos distraídos lendo ou assistindo alguma coisa, mas nós encontramos a grande maioria daqueles que vão realmente em busca disso. Como se aquilo fosse, né, para alimentar essa sensação negativa com o qual ele ainda está acostumado. Eu gosto disso, eu preciso saber disso, deixa eu ligar naquele programa, deixa eu ligar naquela televisão, naquele canal, porque eu quero ouvir o que ele vai falar, o esbravejar, gritar, e nós encontramos muito isso hoje, né? Que vemos aquele apresentador que ele gosta de xingar, ele gosta de esbravejar, gosta de fazer acontecer, com que objetivo? É apenas aquela ideia do sensacionalismo. Então isso acontece numa personalidade de alguém que faz parte de um programa que tem o objetivo de informar, mas que também, infelizmente, acaba deformando. E nós temos isso em pessoas comuns. Nós, por exemplo, que muitas vezes lançamos uma notícia dessa pelo prazer de lançar. Aí a gente vai lembrar sempre daquela aguinha da paz, né, que o Chico comentava, né, que mostrou muito bem lá em Nosso Lar. Aquela aguinha da paz assim, ó, se você não tem nada, né,
de construtivo, de produtivo para dizer, não diga nada. Porque o silêncio é a melhor coisa que tem. Dudu colocou para nós, né, não deixar que o seu gatilho do pensamento atire. Porque o tiro acaba atingindo e você irá sofrer pela desinformação de que você usou naquela hora. E é isso mesmo, quer dizer, essa responsabilidade, ou melhor, essa corresponsabilidade que nós temos sobre aquilo que nós provocamos nos outros, é algo que nós ignoramos, mas que, felizmente, né, ou infelizmente, para muitos, né, nós não temos como nos livrar dela. Para cada ação existe uma reação. E quando nós falamos nesse mundo sutil das emoções, dos sentimentos e das sensações, nós achamos que isso não vai trazer mal nenhum para aquela pessoa. Quantas pessoas nesse período de pandemia passavam por essa informação de entrarem, né, em crises de depressão, crises de ansiedade, por ver nos meios de comunicação tantas e tantas mortes acontecendo. Tantos e tantos comentários que os outros faziam, porque isso vai acontecer, porque isso vai matar, porque tal coisa vai fazer mal, porque isso é solução ou é problema. De repente a pessoa não sabe processar tudo isso e acaba se angustiando. E quem é o responsável por ela se sentir assim? Exatamente aqueles que veicularam essa informação. Aqueles que deformaram aquela informação. Porque da mesma forma que nós recebemos, né, não é crédito, a palavra não é crédito, mas que nós recebemos o reconhecimento por levarmos a paz e a tranquilidade para aqueles que fazem parte do nosso meio, nós também somos responsabilizados pelas angústias que nós provocamos. Então, nesses tempos em que nós temos hoje, de redes sociais, de comunicação instantânea, de círculos onde as pessoas se comunicam, é fundamental que nós nos coloquemos numa postura de harmonização, de equilíbrio e de colaboração, não de perturbação, porque a perturbação ela acontece naturalmente. Isso, quer dizer, e essa vibração vai através, né, de qualquer forma de comunicação com a qual nós nos expressamos, em que nós influenciamos aquelas pessoas. É através do pensamento, porque muitas vezes, isso é bem interessante, eu até conversava isso aqui em casa também, que muitas vezes você se posiciona nos seus relacionamentos, você acaba sendo reconhecido e identificado pelas suas ideias e suas opiniões. E muitas vezes você não precisa dizer nada, a sua simples presença já provoca nos outros um determinado tipo de pensamento. Porque elas sabem qual é a sua opinião. Então, acontece um assunto, aquela pessoa surge e você, sem nem perceber, acaba sendo incomodado, ou acaba sendo atingido, sem sequer ter expressado qualquer palavra. Porque o seu perfil já mostra exatamente qual é a sua... Você já é identificado simplesmente pela sua presença, pelo conteúdo que você apresenta. E isso é muito grave. Isso é muito grave porque, quer dizer, você acaba criando um sentimento nas pessoas à sua volta negativo. Dudu colocou, né? Sem saber, nos maltratamos por uma simples palavra, uma simples notícia, a sua fisionomia morta, né? Exatamente isso. A gente vai sempre se deformando e se intoxicando. Uma me colocou, né, tentar ser luz na vida do outro, né? Esse é o princípio, esse é o principal fundamento, né? Porque se nós pensarmos, né, que Jesus teve como trabalho fundamental de ser luz para todos nós, e se nós estamos seguindo o mesmo caminho, que nós sejamos pelo menos aquele vagalume, já que o grande sol que ele representa, né, nos afeta, nos envolve a todos, nos dando exatamente, né, esse sentimento de vida, sentimento de esperança, que nós sejamos pelo menos vagalumes, mostrando ali, pelo menos ali o trabalho. Podemos até não conseguir acrescentar nada, mas pelo menos o nosso esforço já é alguma demonstração. Bom dia, soldado. Então, meus amigos, né, essa ideia que é colocada para nós, seguirá se construindo, né, como eu disse para vocês, o título dessa mensagem já é autoexplicativo. Porque se existem problemas e conflitos, nós devemos
seguir construindo. E esse seguir construindo não significa fugir dos problemas e conflitos, mas significa que participar de uma forma construtiva, levando esclarecimento, levando a tranquilidade, levando a harmonização. É um trabalho difícil, sem dúvida nenhuma, porque, afinal de contas, é como se nós nadássemos contra as correntes. E nadarmos contra uma corrente é muito difícil, porque todo mundo faz, todo mundo age da mesma forma, e você agir de um modo diferente é sempre muito complicado. Mas a gente tem que pensar no objetivo maior, no propósito maior. Então, em vez de ser aquele sinônimo, né, Mami, né, do crítico, né, o sinônimo do caos, o sinônimo da perturbação, sejamos sinônimos de alegria e harmonia. Pelo entendimento, principalmente. Né? O soldado lembrou ali, né, que para você saber conduzir, você tem que saber qual é a direção. E para muitos aqui no que nós encontramos hoje no nosso mundo, eleger essa direção é muito difícil. Quer dizer, qual é exatamente o caminho da felicidade? Esse é o grande desafio do nosso mundo, que nós vamos encontrar propostas incontáveis, quase propostas infinitas, que cada um tem ali a sua fórmula de felicidade, mas como é que nós podemos lançar uma fórmula de felicidade se nós não sabemos o que é a felicidade? A gente confunde, né, como a gente já colocou outras vezes, a gente confunde felicidade com prazer, felicidade com conforto, felicidade com segurança, felicidade com alegria. Então a gente fala, faz tal coisa que você vai se sentir dessa ou daquela forma. Só que essa felicidade que todos nós desejamos é aquela que é muito mais profunda, que é a felicidade do espírito. E para isso, nós encontramos o roteiro perfeito, o roteiro certo, que foi exatamente aquele que Jesus propôs para todos nós. E mais uma vez, nós não falamos de Jesus como uma personalidade religiosa. Nós falamos de Jesus como um espírito sábio que ele é. E os ensinamentos que ele trouxe para nós, que inclusive foi o que inspira, por exemplo, o que inspirou, na verdade, Kardec, quando da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução ele dizia assim, nós não vamos falar de fatos, não vamos falar de locais ou personalidades, nós vamos falar de valores. Porque esses valores são incontestáveis, independente da religião. Então esse é o nosso propósito maior, entender que aquilo que Jesus nos apresenta é exatamente uma fórmula da felicidade pelo fato de apresentar para nós os valores mais nobres, os valores mais profundos. E são esses valores que me inspiram. Não os rituais, não a superficialidade das práticas. Angelina colocou, né, gosto de preservar mente e coração com ideias boas para alimentar a semente de luz que o Pai deixou em nós, né? Que é o mais importante, é um processo de autodisciplina, porque eu falei mais uma vez, nós estamos acostumados assim, é o nosso modo de viver. Nós crescemos assim, nós ouvimos as pessoas, nós somos educados assim, nós somos bombardeados assim. E fugir desse automatismo que nós estamos vivendo é um processo difícil, porque essa educação espiritual que todos nós desejamos é uma educação que vai contra exatamente tudo aquilo que é pregado hoje no nosso mundo. Então nós temos que ir contra é sempre complicado. O me colocou nessa satisfação fugaz e alegria mais consistente. Né? Na verdade, a gente vai até para a felicidade, que é um sentimento. A alegria é uma emoção. E a felicidade é um sentimento. E os dois são bastante significativos. São bem diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, uma emoção, ela é uma explosão que você tem dentro de você naquele momento. Então você tem a alegria de você estar numa festa, uma alegria de você ter recebido um presente, a alegria de você ter encontrado alguém. Mas a felicidade é aquela que te acompanha todos os dias. Então o sentimento, ele é muito mais sereno, mas ele é muito mais profundo. Enquanto que as emoções, elas são muito mais explosivas e elas são superficiais. Então, quando a gente está nessa busca de felicidade, a gente percebe que para você conseguir
alcançar esse sentimento mais profundo é aquele trabalho contínuo de transformação, e essa transformação vai atingindo cada vez mais as profundezas de nós mesmos. Enquanto que as emoções, elas são explosivas. Você sente raiva naquele momento, você chora naquele momento, você grita naquele momento, mas a felicidade dentro de nós nos ajuda exatamente no controle de tudo aquilo que existe na nossa superficialidade. Então eu posso ter emoções, mas são emoções equilibradas, emoções serenas. Até mesmo a alegria deixa de ser aquela alegria escandalosa e passa a ser uma alegria equilibrada. Porque nós compreendemos que aquele momento para nós é o momento que vai trazer essa emoção, mas que depois a gente continua com as nossas responsabilidades, com os nossos compromissos. Isso é muito importante para todos nós. Então, meus amigos, para a gente poder encaminhar aqui no final, o soldado lembrou ali da escola espírita que vai trazendo para nós esses valores. O que o espiritismo faz é exatamente traduzir aquilo, e nós encontramos escolas valiosas em todas as partes do mundo. Só que esses ensinamentos aí vai depender muito dos professores. Porque os ensinamentos estão trazidos, estão escritos, estão guardados. Aqueles professores do espírito, entre aspas, os professores do espírito, que são aqueles que falam, que exemplificam, que conduzem esses espíritos, esses professores precisam interpretar bem aqueles ensinamentos, compreendendo exatamente que esses valores são valores do espírito. E para isso nós precisamos entender, até parece, estou lá no fundão, soldado, e só falo demais, é diferente. Então, assim, o que a gente vai encontrar? Aqueles, por exemplo, se você não conhece, não compreende a realidade do espírito, como é que você pode falar sobre a vida espiritual que você deseja alcançar? Isso é muito, muito complicado para nós no mundo hoje, no mundo como um todo. Como é que eu posso dizer, olha, para você ser um espírito feliz, você precisa transformar os seus valores, você precisa pensar na imortalidade, você precisa compreender aquilo que acontece no seu mundo. E isso tudo você só pode falar se você compreende. Então nós vamos encontrar muitas vezes escolas do espírito, que são essas religiões, que falam desses valores, mas falam desses valores muitas vezes sem compreender exatamente a profundidade deles na realidade espiritual. Porque trazem uma visão espiritual que pode ser muitas vezes limitada. Pode ser uma realidade muito limitada. Então, os ensinamentos estão aí. A nossa interpretação é uma interpretação que vai depender da nossa compreensão. E felizmente nós abraçamos, pelo menos para nós, é uma filosofia que nos traz esse entendimento, nos traz esse esclarecimento e nos permite exatamente seguir construindo conforme Emmanuel entende, não porque disse que tem que ser assim, é porque a compreensão que nós alcançamos nos permite seguir construindo apesar de todas as turbulências que existem por onde nós passamos. Então é parte de um processo de aprendizado, de autocontrole, de autoeducação, porque as informações à nossa volta sempre vão mostrar aquilo que ainda é característico no nosso mundo. O mundo de provas e expiações, com suas aflições, com seus desafios, com as suas turbulências, e nós, no meio de tudo isso, devemos trabalhar para manter a nossa serenidade. Porque mesmo que eventualmente alguma dessas tragédias nos atinjam, nós manteremos a serenidade por compreendermos exatamente do porquê daquilo acontecer. Não entender objetivamente o porquê, mas entender de uma forma genérica. Que existem leis que regem nossas vidas, que existem necessidades que nós ainda trazemos, nós, aqueles que nos acompanham, aqueles que estão à nossa volta. Ao vermos, por exemplo, pessoas que passam por suas aflições, que colaboremos através das nossas melhores vibrações, que colaboremos ali através dos nossos melhores pensamentos, e sendo possível que colaboremos de uma forma ativa. Mas não precisamos levar essa provocação, levar essa angústia para fazer com que a vida daquela pessoa se torne pior do que já está. Nós não precisamos colaborar para que a vida da pessoa fique ruim. O que a gente vai fazer é exatamente agravar aquilo que ela já está vivenciando.
A gente tem que fazer exatamente o caminho contrário, estender a mão e compreender a necessidade que ela tem naquele momento. Então, meus amigos, essa é a mensagem de Emmanuel, né? Finalizando aqui para nós. Fabi colocou para nós aqui, que legal, bacana. Trazendo aqui uma mensagenzinha para nós, aqui para as nossas reflexões. Vamos aqui então. Deixa eu só preparar aqui. Né? Obrigado aqui por estarem com a gente aqui mais uma vez. Então diz assim para nós. Vamos lá aqui. Queridos filhos, que a paz do nosso Mestre esteja entre nós. Ainda estamos em um momento de nossa jornada onde deixamos nos levar pelas condições do meio, porque de certa forma acreditamos que o meio é um agente de nossa felicidade. Porém, quem é o agente da construção da nossa felicidade, senão nós mesmos? O meio não é senão um instrumento, onde interagimos com inteligência, podemos rever conceitos, aprender novos valores, ampliar nossa capacidade de compreensão, aprender a enxergar além das aparências e tanto mais. Porém, um recurso da providência por meio do qual podemos exercitar a nossa vontade de permanecermos no bem, independente das condições que aparentemente são adversas, e treinar nosso olhar para o mais além, compreendendo que somos seres imortais em uma experiência de um minuto no relógio da eternidade. Sejamos seletivos, como o nosso querido André disse, seletivos em alimentar o nosso mundo interior. Não nos intoxiquemos nossa alma, mas exercitemos nossa fé, compreendendo que as leis de Deus não permitem que os fatos se deem à revelia da permissão do alto, pois o Onipotente compreende que impedir a violência de seus filhos seria ser tão violento quanto eles, ao mesmo tempo em que seu cuidado e sua sabedoria somente permite que nos alcance o que trará ao espírito imortal os aprendizados, né? Aqui faltou um trechinho, Fabi. Não estamos dizendo para fugir, mas aprendamos a interagir com o mundo exterior, compreendendo que essa interação nos traz crescimento e nos permite exercitar o que há de melhor em nós, colaborando então, só um instantinho, com a dispersão do amor que cura, acalma, apazigua, brilha. Nos momentos de dúvidas, amem. Nos momentos de raiva, amem. Nos momentos de dificuldades, amem. Nos momentos de medo, amem. O amor é uma força que a tudo ilumina e transforma. Fé, compaixão, esperança são expressões do amor. Amem do jeito que já sabem e não se surpreendam quando essa luz interior brilhar cada vez mais. E não se surpreendam quando, após essa boa luta pelo exercício de viver, o amor, independente de tudo que possa ocorrer, seu mundo interior seja sempre iluminado pela perene paz que acontece quando esse laço com o Criador é construído dentro de nós. Muita paz, com o carinho de sempre, nossa querida Ana trazendo, né? Lá em cima, então, só para a gente retomar, quando diz assim, né? Que Deus, né? Ao mesmo tempo em que seu cuidado e sua sabedoria somente te permite que nos alcance o que trará ao espírito mortal os aprendizados tão necessários, né? Então, exatamente essa colocação que a Ana trouxe para nós, então, né? Termos essa compreensão, né, de usar esse amor, o amor da compreensão, o amor da sabedoria, o amor do desejo de harmonizar, de colaborar, de contribuir, que seja sempre para nós ali a nossa linguagem universal, em todas as circunstâncias, né? Um amor ativo, um amor construtivo, um amor que colabora, não é aquele amor passivo.
a Angelina colocou, né, fiz um pequeno estudo procurando descobrir os desafios que médiums, como Chico, Divaldo e Ivone Pereira, né, estou descobrindo que em relação a eles, né, estamos na infância da evolução. É de fato mesmo, né, porque o que a gente vê muitas vezes daquilo que eles colocam como médiums que são, a gente vê apenas o resultado mediúnico, apenas o fenômeno, né, mas o sentimento que os move a agir e utilizar esse fenômeno e fazer uso desse fenômeno é aquilo que vai realmente mostrar quem são. Tanto que nós encontramos tantos outros pelo mundo afora que não são médiums, mas ao mesmo tempo são ali expoentes da fraternidade e do amor ao próximo. Então nós que somos espíritas, vemos esses grandes médiums, na verdade nós estamos vendo grandes pessoas. E médiums ou não, fariam aquilo que fazem, porque isso faz parte da natureza deles. Então é isso, meus amigos, né? Agradecendo aqui então, né, nossa querida Ana, um beijo para ela e para os amigos também que nos acompanham, trazendo então aqui, né, esse tema, né, esse ensinamento. E como lembra Emmanuel aqui, né, apesar de tudo que acontece à nossa volta, seguirás construindo. Colocar isso no painel do carro, na porta da geladeira, no espelhinho do banheiro, para a gente poder olhar sempre, né, seguirás construindo, apesar de tudo aquilo que acontece à nossa volta. Sempre, né, que é o mais importante. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso encontro de